E aí pessoal, Kamina Samurai Pio na área com mais um Relatos Reddit Pio. Esse relato é longo, então se acomodem em seus lugares e usem fones para não dar bandeira. Sem mais delongas, vamos lá então. Fui falsamente acusado e isso está arruinando minha vida. O que eu faço? Eu preciso de conselhos sobre como lidar com esta situação. Possivelmente aconselhamento jurídico, mas nesta fase não tenho certeza. Se este não for o subcorreto para este post, peço desculpas. Eu só não sabia onde mais colocá-lo. Obrigado por ouvir antes do tempo. Post longo à frente. Então, eu tive uma namorada por 3 anos de 2015 a 2018. Para ir direto ao ponto, ela recentemente postou no FB uma grande acusação que foi vista por quase todos que conheço, exceto eu. Ela me bloqueou desde 2018, falando sobre como eu a manipulei emocionalmente e depois de um grande discurso retórico me acusou de drogá-la e estuprá-la. Repassei mentalmente os anos de nosso relacionamento e não consigo pensar em nenhuma circunstância que pudesse ter sido mal interpretada como tal. Sem mencionar que a ideia disso vai além dos meus princípios fundamentais e do que tenho me esforçado para ser um ser humano decente, é mentira. Não aconteceu naquela época, e nunca forcei ninguém a fazer algo assim em toda a minha vida. Eu amava aquela garota, era fiel a ela, e tentar ajudá-la e fazê-la feliz foi o que eu coloquei toda a minha energia durante anos. Coloquei tudo o que tinha para tentar dar a ela o que ela queria sem arruinar minha própria sanidade. Tanto que, desde que ela me fantasiou, não consigo nem flertar com nenhuma garota, muito menos sexualmente, devido à extrema pressão emocional e mental que ela me fez passar. Eu literalmente me mudei para o meio do nada onde não tenho amigos, abri meu próprio negócio e tenho tentado me recuperar dela no exílio nos últimos 4 anos. Covid também me ajudou nessa decisão. A postagem que ela fez foi retirada após cerca de um dia, mas não antes que o estrago fosse feito. Sem provas, ela sozinha arruinou minha vida e deixou até alguns dos meus amigos mais próximos com medo de falar comigo ou defender meu personagem com medo de ser rotulado de simpatizante do agressor. Eu disse a eles para não se colocarem nessa posição, então estou sozinho. Se você quer minha história, aqui está, com toda a verdade e representação precisa que posso contar do meu ponto de vista e dos pontos de vista verificados de meus amigos e testemunhas. Nos conhecemos em um bar e depois em uma festa em casa. Nos conhecemos nas semanas seguintes, conhecemos os pais, etc. Antes mesmo de nos tornarmos íntimos pela primeira vez. No começo éramos apenas amigos com benefícios e eu disse a ela que não estava procurando namorar ninguém, mas eu realmente me importava com essa garota, então pensei que talvez tivéssemos um futuro juntos. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento de 4 anos com uma garota muito ciumenta e controladora, que meus pais finalmente me convenceram de que não era saudável, e ainda estava trabalhando para organizar minha própria vida e tentar aprender a confiar novamente. Acho que você poderia dizer que sou facilmente manipulado quando se trata de me importar com as pessoas, porque sempre procuro o que há de bom e tento ter empatia. Assim como tenho medo de ser o cara mau. Então eu costumo deixar as pessoas passarem por cima de mim. O tempo passa e ela está obviamente incrivelmente apaixonada por mim. Ela me usa como um desabafo para reclamar de todos os seus problemas com amigos, familiares e problemas de saúde mentais. Digo percebido porque na maioria das vezes parecia que ela estava apenas pensando demais nas coisas e levando para o lado pessoal coisas que não deveriam ser. Ela diz que entende que ainda não estou pronta para me comprometer com ninguém, mas ainda quer para estar perto de mim e está constantemente dando desculpas para vir, ficar incrivelmente bêbada e perguntar se ela pode ficar em casa porque ela não quer dirigir bêbada. Eu, não querendo ser um babaca, quase sempre disse sim. Chegou a um ponto em que ela simplesmente aparecia sem ser convidada. Ficava bêbada e subia para dormir na minha cama. Às vezes eu dormia no sofá, mas eventualmente nos acostumamos a ter um ao outro para abraçar. Sexo para mim é cansativo. Recebo prazer apenas pelo quanto posso dar. Eu só chego ao clímax cerca de 25% do tempo com pessoas com quem me sinto muito confortável. Sempre estive. Isso ocorre porque estou sempre mais focado na outra pessoa e em como ela está respondendo. Eu costumo fazer todo o trabalho também, e embora eu absolutamente goste, é bastante cansativo e nem sempre estou apenas pronto para ir. Essa garota estava sempre pronta para partir. Eu teria que inventar desculpas e pedir desculpas a ela por não querer fazer sexo tanto quanto ela. Desnecessário dizer que,
Mesmo se eu estivesse de bom humor, nunca teria que drogá-la e estuprá-la. Ela sempre foi mais disposta do que eu. Depois de um tempo, comecei a perceber que a maneira como as coisas estavam indo provavelmente não era saudável, mas admito, mais uma vez, fui muito ingênua para ser o idiota e acabar com o que estávamos acontecendo, principalmente porque eu realmente me importava com ela e gostava de ter alguém com quem estar, admito isso também. Logo comecei a perceber que parecia que ela estava fazendo e dizendo coisas que mais tarde agiria como se não quisesse fazer ou dizer. Como se ela estivesse tentando ser essa pessoa que ela pensava que eu queria que ela fosse para me comprometer com ela e gostar mais dela. Obviamente, eu não conseguia ler a mente dela, apenas comecei a perceber que parecia que ela estava ficando rancorosa comigo por fazê-la ser alguém que ela realmente não queria ser. Ao perceber isso, comecei a reforçar para ela como ela era uma pessoa maravilhosa. Tudo o que eu queria era que ela fosse ela mesma e honesta comigo para que eu pudesse realmente ajudá-la e tratá-la como ela queria ser tratada. Fazer coisas que ela realmente queria fazer, não como ela achava que eu queria que ela fosse. Eu a encorajei a ser forte, independente e fiel a si mesma constantemente. Parece que isso é tudo que eu já fiz. No entanto, ela continuou a guardar rancor de mim porque acho que sou a cabeça dela. Ela viu isso como eu a manipulando, quando na realidade ela estava me manipulando. Você pode ver como isso fica complicado, e tenho certeza que qualquer pessoa que já esteve em um relacionamento pode entender esses jogos mentais. Ela assegurou contra mim que eu não podia ler sua mente e só poderia agir com as informações que ela realmente me deu. Isso tudo acabou evoluindo para ela ficar incrivelmente bêbada sempre que saíamos e começar brigas me acusando de flertar com garotas ou de não prestar atenção suficiente nela. Ela corria nas festas gritando que ia se matar e correr para o trânsito, etc. Todo mundo testemunhou esse comportamento, mas foi há tanto tempo que a maioria das pessoas pode simplesmente fingir que não aconteceu. Você pode ver como, apesar dos meus desejos, isso definitivamente se transformou em um relacionamento. Eu senti como se tivesse sido enganado em tudo isso, mas ainda assim, eu apenas aceitei porque não queria ser o idiota e machucá-la. Eu queria ajudar. A essa altura, estávamos ligados e eu era tão dependente dela quanto ela de mim. Eu sabia que ela estava me usando como muleta e que eu não poderia ajudá-la com essas questões profundas. Eu sei que nem sempre disse ou fiz as coisas certas. Eu sei que há muitas maneiras de feri-la emocionalmente. Mas as coisas não são preto e branco. Há tantas nuances em qualquer situação. Posso dizer honestamente que, apesar de não ser perfeito, sempre fiz o que achava certo e tentei ao máximo ser uma boa pessoa. Não importava. Com o passar dos anos assim, passamos por muitas fases. Ela se mudou e a distância pareceu ajudar nosso relacionamento. Íamos a festivais de música e shows juntos e nos divertíamos muito, depois voltávamos para nossos respectivos locais. Apesar de ainda não estar oficialmente em um relacionamento, permaneci fiel a ela e até hoje ela é a única pessoa com quem fiz sexo nos últimos 7 anos. Ela não. Eu não sou uma pessoa ciumenta, então honestamente não me importei. Como eu disse, eu ainda estava trabalhando em mim mesmo e a amava e queria que ela fosse feliz comigo ou sem mim. Ela teve alguns namorados e, na verdade, me usou para se vingar de um deles que feriu seus sentimentos. Nós o vimos em um show e a noite toda ela ficou dizendo que iria até lá e bateria nele com seus saltos altos e que ele se aproveitou dela e de todas essas coisas terríveis. Sinceramente sou um bom amigo do cara agora e ver que ela estava mentindo, assim como ela está sobre mim neste momento. Ela não desistiu e depois de acusá-lo de coisas tão terríveis, ela me perguntou se eu me importava. Eu disse que sim e perguntei se ela queria que eu fizesse algo a respeito. Essa garota fez uma lavagem cerebral em mim. Ela disse que sim, ela queria que eu batesse nele. Eu perguntei a ela provavelmente 10 vezes, eu tenho testemunhas. Se ela tinha certeza de que queria que eu fizesse isso, e ela disse absolutamente. Então eu fiz. Eles me expulsaram do clube. Fim dessa história. Acho que realmente esperava que ela sentiria remorso por me pedir para fazer isso, e perceberia que ela não deveria agir assim. Vamos pular para o final. Acabei voltando para casa por um curto período. Nós nos conhecemos em uma cidade diferente, mas éramos quase do mesmo lugar, então fiquei muito mais perto dela.
Ela estava morando com amigos em comum nossos, aliás, eu a apresentei a todas as pessoas que se tornaram seu grupo de amigos. Por causa disso, saíamos com amigos e saíamos com mais frequência, ainda ocasionalmente fazendo sexo, mas geralmente era planejado. Como se eu alugasse um quarto de hotel para nós depois de sair, para que não tivéssemos que voltar para o apartamento dela e fazer sexo com suas colegas de quarto. Sempre foi muito planejado e muito consensual. A essa altura, as coisas estavam indo muito bem e eu estava realmente começando a pensar que era hora de ficarmos realmente juntos. Como realmente dar uma chance e possivelmente morar juntos. Acontece que ela estava saindo com outro cara pelas minhas costas e um dia eu vim visitá-la e disse: então estou namorando fulano agora, por favor, saia da minha vida. Fiquei arrasado, mas também a amava. Então eu estava feliz por ela. Fiquei feliz por ela ter encontrado outra pessoa que poderia dar a ela o que eu não podia e eu disse isso a ela. Eu também disse a ela que isso me machucava, mas eu ficaria bem. Eu poderia lidar apenas sendo amigos, aparentemente ela não podia. Ela me bloqueou em tudo do nada e disse que nunca mais queria falar comigo. Tentei perguntar por que ela estava fazendo isso, não me importava se ela tinha namorado. Mas me importava com ela e não tê-la mais em minha vida depois de tudo foi devastador. Eu senti como se tivesse sido usado. Foi a razão exata pela qual eu estava com medo de me abrir totalmente no começo. Ela queria o que não podia ter, e quando ela finalmente me quebrou e eu estava disposta, ela me fantasiou. Desde então, eu só a vi pessoalmente uma vez em um show onde ela foi incrivelmente agradável comigo. Ela pediu desculpas por tudo, eu pedi desculpas por tudo. Ela disse que gostaria que as coisas tivessem dado certo, mas me disse que sempre me amaria. Disse que achava que já tínhamos estado juntos em vidas passadas, todo tipo de merda. Então, na minha cabeça, estou pensando bom, pelo menos nos separamos em bons termos. Mas ela ainda me bloqueou em tudo, então não tive contato desde então, 4 anos atrás. Enviei a ela um livro como presente de aniversário uma vez e ela até colocou em seu terrível post sobre mim como eu havia me recusado a não entrar em contato com ela depois de ser dito para deixá-la sozinha e que eu havia enviado suas coisas pelo correio. Foi um livro para o aniversário dela. A última vez que falei com ela, estávamos nos dando bem. Achei que estava sendo legal. Passei os últimos 4 anos sozinho, trabalhando e sentindo falta dela. Agora do nada ela resolve contar mentiras sobre mim e me fazer parecer uma espécie de monstro que abusou emocionalmente dela. Não sei se ela está se fazendo de vítima para chamar a atenção ou se na verdade está se iludindo acreditando no que diz. Estou chocado. Estou ferido e minha vida está arruinada. Meus amigos têm medo de falar comigo e eu não os culpo. Com o clima político de hoje e a cultura do cancelamento, qualquer um corre o risco de ser simplesmente cancelado porque as pessoas vão acreditar em qualquer coisa. Sem necessidade de provas, sem repercussão negativa para quem gritou logo. Estou postando aqui porque preciso de conselhos. Já tive pessoas que me disseram que isso iria acabar. Já tive pessoas que me disseram que preciso provar minha inocência sem ferir meu ex. Sim, como se isso fosse possível. É literalmente a palavra dela contra a minha. Se eu pudesse fazer o que eu faria, não quero machucá-la mesmo depois disso. E outros dizendo que preciso de um advogado, fazer um teste de detector de mentiras e ficar na defensiva. Disseram-me que a única maneira de lidar com um assassinato de caráter é contra-atacar com um assassinato de caráter. Não quero fazer nada disso, mas quero minha vida de volta. Não fiz nada para merecer isso, exceto permitir que a mulher errada entrasse em minha vida. Por favor, me ajude. Agradeço antecipadamente. Espero que tenham gostado. Curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima.